Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Beginners Tech. E estamos fazendo a revisão do material inteiro da certificação AI 102, tá? Então nós vamos iniciar aqui, deixa eu ir para trás um pouquinho para mostrar para vocês a matéria de hoje, tá? Revisão é sobre usar a IA de forma responsável com o Azure AI Content Safety. Ela é uma ferramenta abrangente projetada para detectar e gerenciar conteúdo prejudicial em matérias geradas por usuários e por IA. Nós vamos entender como o Azure AI Content Safety usa APIs de texto e imagem para ajudar a identificar e filtrar conteúdo relacionado à violência, ódio, conteúdo sexual e automutilação. No final dessa grande revisão, a gente vai ser capaz de descrever a segurança de conteúdo do Azure AI, descrever como o Azure AI Content Safety opera e descrever quando usar o Azure AI Content Safety. Será que é para todos os contextos, sempre, ou tem algum ponto de partida ou alguma limitação? A gente vai conhecer isso agora. A quantidade de conteúdo gerado pelo usuário sendo postado online está crescendo rapidamente. Também estamos cada vez mais cientes da necessidade de proteger todos de conteúdo inapropriado ou prejudicial. O Azure AI Content Safety é um serviço de IA projetado para ajudar desenvolvedores a incluir segurança avançada de conteúdo em seus aplicativos e serviços. Os desafios em manter espaços online seguros e respeitosos estão crescendo para equipes de desenvolvedores responsáveis por hospedar discussões online. O Azure AI Content Safety identifica conteúdo potencialmente inseguro e ajuda as organizações a cumprir com regulamentações e atender seus próprios padrões de qualidade. A necessidade de melhorar a segurança do conteúdo online tem 4 motivadores principais, que é o aumento de conteúdo nocivo. Comprovou-se que há um aumento enorme de conteúdo online gerado pelo usuário, incluindo conteúdo nocivo e inapropriado. Então, os próprios humanos, usuários lá, produzem esse conteúdo nocivo. Pressões regulatórias, então pressão do governo para regulamentar o conteúdo online. Dar transparência, os usuários precisam de transparência nos padrões de moderação de conteúdo e na aplicação, justa deles. Conteúdo complexo. Os avanços na tecnologia estão facilitando a publicação de conteúdo e vídeos multimodais pelos usuários. O que é esses vídeos multimodais? É que tem ali toda uma criação de imagem, de vídeo, é criada, manipulada ali, gerada por IA, a voz é gerada por IA, tudo é gerado por IA. As imagens, tudo mais. Uma observação: o Azure AI Content Safety substitui o Azure Content Moderator, que foi descontinuado esse ano em fevereiro e será desativado definitivamente daqui a 3 anos, em 2027. Então vamos lá, o que é segurança de conteúdo? Vamos entender aí os principais recursos do Azure AI Content Safety e quando cada um pode ser usado. O Azure AI Content Safety é um conjunto de recursos avançados de moderação de conteúdo que podem ser incorporados aos seus aplicativos e serviços. O Azure AI Content Safety está disponível
como um recurso no portal do Azure. A proteção de conteúdo online é necessária em um número crescente de situações. Não estamos apenas preocupados em moderar o conteúdo gerado por pessoas, mas também devemos nos proteger contra o uso malicioso de inteligência artificial. Confiar no conteúdo gerado pelo usuário. A interação social é cada vez mais parte de muitos espaços digitais. Conteúdo genuíno gerado pelo usuário é visto como independente e confiável e usado junto com publicidade e marketing. Diferentes indústrias estão encorajando seus clientes a se conectar uns com os outros e com suas marcas. Conteúdo prejudicial tem muitos efeitos negativos. Ele prejudica marcas confiáveis, desencoraja usuários de participar de fóruns online e pode ter um impacto devastador em indivíduos. O Azure AI Content Safety foi projetado para ser usado em aplicativos e serviços para proteger contra conteúdo prejudicial gerado por usuários e por IA. Segurança de conteúdo no Azure AI Studio. A carinha da plataforma, ele está disponível como parte do Azure AI Studio, que é uma plataforma unificada que permite que você explore muitos serviços diferentes do Azure AI, incluindo o Content Safety. Na página inicial, você vai rolar para baixo e vai encontrar o Segurança de Conteúdo e seleciona para exibir todos os recursos. O Azure AI Content Safety Studio permite que você explore e teste os recursos do Content Safety por si mesmo. Selecione o recurso que você deseja experimentar e em seguida seleciona experimentar. Você pode usar a interface do usuário para testar amostras ou trazer seu próprio material. Você também pode pedir para exibir o código para gerar código de amostra em C, Java ou Python. Você pode copiar e colar o código de amostra e alterar ali as variáveis para usar seus próprios dados. Para essa prática guiada usando o Azure AI Content Studio, é preciso consultar o tópico moderar conteúdo e detectar danos com o Azure AI Content Safety Studio. Então, vamos ver como que funciona na prática ali o Azure AI Content Safety? Se a minha internet deixar, né? Foi. Bom, como que funciona? O Azure AI Content Safety, ele funciona com texto, imagens e conteúdo gerado por IA. Então, o que acontece ali? Os recursos de visão do Content Safety são alimentados pelo modelo de fundação Lawrence da Microsoft, que foi treinado com bilhões de pares de texto e imagem. Então, lembra desse nome aqui, porque a gente pode ser cobrado. Então, o Content Safety é alimentado pelo Lawrence para ter esses recursos de visão, tá? São recursos de visão computacional que alimentam o Content Safety com esse modelo Lawrence, tá? Ele foi treinado com bilhões de pares de texto e imagem. A análise de texto usa técnicas de processamento de linguagem natural, porque isso melhora a compreensão de nuances e contextos. O Azure AI Content Safety é multilingüe
e pode detectar conteúdo prejudicial tanto em formato curto quanto longo. Ele está disponível em inglês, alemão, espanhol, francês, português, italiano e chinês, por enquanto. O Azure AI Content Safety classifica o conteúdo em 4 categorias: categoria de ódio, conteúdo sexual, conteúdo de automutilação e conteúdo autodano e violência. Um nível de gravidade para cada categoria é usado para determinar se o conteúdo deve ser bloqueado, enviado a um moderador ou aprovado automaticamente. Os recursos de segurança de conteúdo do Azure AI incluem proteger o conteúdo do texto. O texto moderado verifica o texto em 4 categorias: violência, discurso de ódio, conteúdo sexual e automutilação. Um nível de gravidade de 0 a 6 é retornado para cada categoria. Esse nível ajuda a priorizar o que precisa de atenção imediata das pessoas e com que urgência. Você também pode criar uma lista de bloqueio para verificar termos específicos para a sua situação. Depois tem os Prompt Shields. É uma API unificada para identificar e bloquear ataques de jailbreak de entradas para LLM. Inclui tanto entrada do usuário quanto por documentos. Esses ataques são prompts de LLM que tentam ignorar os recursos de segurança integrados do modelo. Os prompts do usuário são testados para garantir que a entrada para o LLM seja segura. Os documentos são testados para garantir que não contenham instruções inseguras incorporadas ao texto. A detecção de material protegido verifica o texto gerado por IA em busca de texto protegido como receita, letra de músicas protegidas por direitos autorais ou outro material original. A detecção de aterramento. Essa expressão foi muito usada e muito confundida na nossa temporada com IA 900, tá? Então vamos esclarecer novamente, relembrar novamente o que é aterramento. A detecção de aterramento protege contra respostas imprecisas em texto gerado por IA por LLMs. LLMs públicos usam dados disponíveis no momento em que foram treinados, não é em tempo real, tá? No entanto, os dados podem ser introduzidos após o treinamento original do modelo ou ser construídos em dados privados. Uma resposta aterrada é aquela em que a saída do modelo é baseada nas informações de origem. Uma resposta não aterrada é aquela em que a saída do modelo varia das informações de origem. A detecção de aterramento inclui uma opção de raciocínio na resposta da API. Isso adiciona um campo de raciocínio que explica qualquer detecção de resposta não aterrada. No entanto, o raciocínio aumenta o tempo de processamento e, claro, de custos. Protegendo o conteúdo da imagem. Então, imagens moderadas verifica conteúdo inapropriado, tanto conteúdo de violência, automutilação sexual e ódio. O nível de gravidade vai ser retornado, diferente lá do texto que retorna 0 a 6, tá? Para cada uma dessas 4 categorias, aqui é retornado para a imagem seguro, baixo ou alto. Em seguida, define um nível de limite, por exemplo, você coloca um limite ali de baixo, médio ou
alto. Essa combinação do nível de gravidade e limite determina se a imagem é permitida ou bloqueada para cada categoria. Tá? Conteúdo multimodal moderado. Ele vai escanear imagens e texto, incluindo texto extraído de uma imagem usando o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. É aquele que extrai texto de imagens. O conteúdo é analisado a partir dessa extração. Após a extração, o conteúdo é analisado em 4 categorias, relembrando violência, discurso de ódio, conteúdo sexual e automutilação. Vamos falar de soluções de segurança personalizadas. A gente vai ter as categorias personalizadas para que possamos criar as nossas próprias categorias, fornecendo exemplos positivos e negativos e treinando o modelo. O conteúdo pode então ser escaneado de acordo com suas próprias definições de categoria, certo? Então, não necessariamente você vai usar o Azure AI Content Safety só para violência, automutilação sexual e discurso de ódio, tá? Mas você pode produzir a sua própria categoria para poder usar na sua empresa. A mensagem do sistema de segurança também vai ser aí para orientar o comportamento de um sistema de IA. Ele vai abrir essa mensagem para te ajudar a escrever avisos eficazes para orientar o comportamento de um sistema. Limitações. Ele usa algoritmos de IA e, portanto, pode nem sempre detectar a linguagem inapropriada. E, em algumas ocasiões, pode bloquear linguagem aceitável porque depende de algoritmos e aprendizado de máquina para detectar essa linguagem problemática. Então, muitas vezes, ele bloqueia algo que é ok, porque ele vai depender de ser mais treinado, tá? Mais aprendizado, mais amostra, mais exposição, né? As interações, e depende do algoritmo que está ali também. O Azure AI Content Safety, ele deve ser testado e avaliado em dados reais antes de ser implementado. E uma vez implantado, você deve continuar monitorando o sistema para ver o quão precisamente ele está funcionando. Você vai fazer a avaliação da precisão desse modelo e, ao avaliar a precisão do Azure Content Safety para a sua situação, para o seu case, compare seu desempenho com 4 critérios, tá? É o verdadeiro positivo, que é a identificação correta de conteúdo nocivo. Tá vendo que aqui é uma classificação, né? Se é conteúdo nocivo ou se não é. Falso positivo é uma identificação incorreta de conteúdo prejudicial. Então, ele marca ali como sendo verdadeiro, porém ele é falso. É uma identificação incorreta de conteúdo prejudicial. Então, quando a gente fala de falso positivo, é porque ele, na verdade, é falso, mas você deu ele como o modelo retornou ele como sendo verdadeiro. Fez sentido? O positivo é, na verdade, o binário 1, tá? Então, ele é falso, na realidade, ele é falso, ele é 0, mas marcou como positivo, marcou como 1, tá? Verdadeiro negativo, na realidade, ele é um verdadeiro, tá? Ele é um verdadeiro porque é uma identificação
correta de conteúdo inofensivo. É o verdadeiro negativo. E o falso negativo é o conteúdo prejudicial que não é identificado, tá? Então vamos só repassar isso aqui. Verdadeiro positivo é quando realmente ele identificou um conteúdo nocivo, tá? É aquilo que você está buscando. O falso positivo, esse falso positivo é porque ele identificou incorretamente um conteúdo prejudicial. Então, ele é um falso positivo. Ele marcou que era prejudicial, mas não era prejudicial, tá? Então, é o falso positivo. Na realidade é 0 e ele marcou como o modelo marcou como 1, tá? O verdadeiro negativo é quando na realidade é 0 e o seu modelo performou e acertou marcando corretamente o 0, tá? Esse é o verdadeiro negativo. O falso negativo é quando é 1 na realidade, porque se trata de conteúdo prejudicial, mas ele marca como 0. Então, é um falso negativo. Então, a gente vai olhar assim, ó, positivo é 1, negativo é 0. Quando é verdadeiro positivo, é porque o verdadeiro lá na tabela dos dados reais, lá está verdadeiramente positivo, que é 1, e o seu modelo marcou 1. O falso positivo, o positivo é 1, mas que o seu modelo marcou, mas na realidade é 0. Então ele fez um falso positivo, porque seu modelo achou que era um conteúdo prejudicial, mas na verdade não é. O verdadeiro negativo, seu modelo previu 0. E como é verdadeiro, seu modelo acertou, porque os dados reais marcam 0 também. Falso negativo é porque o seu modelo escolheu o 0 e, na verdade, nos dados reais, aquele conteúdo está marcado como 1. Então, o seu modelo fez um falso negativo, porque o conteúdo prejudicial não foi capaz de ser identificado. Tá? O Azure AI Content Safety funciona melhor para dar suporte a moderadores humanos que podem resolver casos de identificação incorreta. Quando as pessoas adicionam conteúdo a um site, elas não esperam que as postagens sejam removidas sem motivo. Comunicar-se com os usuários sobre o motivo pelo qual o conteúdo é removido ou sinalizado como inapropriado ajuda todos a entender o que é permitido e o que não é. Vamos saber quando usar? Quando usar o Azure AI Content Safety? Muitos sites online incentivam os usuários a compartilhar suas opiniões. As pessoas confiam no feedback de outras pessoas sobre produtos, serviços, marcas e muito mais. Esses comentários geralmente são francos, perspicazes e vistos como livres de viés de marketing, mas nem todo conteúdo é bem intencionado. O Azure AI Content Safety é um serviço de IA projetado para fornecer uma abordagem mais abrangente a essa moderação de conteúdo. Ele ajuda as organizações a priorizar o trabalho para moderadores humanos em um número crescente de situações. Por exemplo, plataformas de educação. Plataformas e sites educacionais online estão crescendo rapidamente e com mais e mais informações sendo adicionadas o tempo todo.
Os educadores precisam ter certeza de que os alunos não estão sendo expostos a conteúdo inapropriado ou inserindo solicitações prejudiciais aos LLMs. Tanto os educadores quanto os alunos querem saber se o conteúdo que estão consumindo estão corretos e próximo do material de origem. No ambiente social, as plataformas de mídia social são dinâmicas e se movem rapidamente, exigindo moderação em tempo real. A plataforma de conteúdo gerado pelo usuário inclui postagens, comentários e imagens. O Azure AI Content Safety ajuda a moderar o conteúdo que é diferenciado e multilingüe para identificar material prejudicial. Marcas. As marcas estão fazendo mais uso de salas de bate-papo e fóruns de mensagem para encorajar clientes fiéis a compartilhar suas opiniões. No entanto, material ofensivo pode prejudicar uma marca e desencorajar os clientes a contribuir. Eles querem ter certeza de que material inapropriado pode ser rapidamente identificado e removido. As marcas também estão adicionando serviços de IA generativa para ajudar as pessoas a se comunicarem com elas e, portanto, precisam se proteger contra atores mal intencionados que tentam explorar modelos de linguagens grandes. Comércio eletrônico. O conteúdo do usuário é gerado pela revisão de produtos e discussão de produtos com outras pessoas. Esse material é um marketing poderoso, mas quando conteúdo inapropriado é publicado, ele prejudica a confiança do consumidor. Além disso, questões regulatórias e de conformidade são cada vez mais importantes. O Azure AI Content Safety ajuda a rastrear listagem de produtos em busca de avaliações falsas e outros conteúdos indesejados. Jogos. Os jogos são uma área desafiadora para moderar, devido aos seus gráficos altamente visuais e frequentemente violentos. Os jogos têm comunidades fortes, onde as pessoas estão entusiasmadas em compartilhar o progresso e suas experiências. Dar suporte a moderadores humanos para manter os jogos seguros inclui monitorar avatares, nomes de usuário, imagens e materiais baseados em texto. O Azure AI Content Safety tem ferramentas avançadas de visão de IA para ajudar a moderar plataformas de jogos a detectar má conduta. Serviços de IA generativa. A IA, retificando, as organizações estão usando cada vez mais serviços de IA generativa para permitir que dados internos sejam acessados mais facilmente. Para manter a integridade e a segurança dos dados internos, tanto os prompts do usuário quanto as saídas geradas pela IA precisam ser verificados para evitar o uso malicioso desses sistemas. Também no ambiente de notícias, precisam aí esses sites serem moderados para moderar comentários dos usuários para evitar a disseminação de informações incorretas. O Content Safety pode identificar linguagem que inclua discurso de ódio e outros conteúdos prejudiciais. Algumas outras situações são todas aquelas ou muitas outras em que o conteúdo multimodal, precisa ser moderado. Ele pode ser personalizado para identificar linguagem problemática para casos específicos. Vamos a um exercício? Vamos fazer a verificação de conhecimento. Então, vamos lá. Qual recurso do Azure AI Content Safety ajuda a proteger grandes modelos de linguagem contra ataques de injeção de documentos?
eu vou marcar escudos de prompt. Qual o propósito do recurso de detecção de aterramento do Azure AI Content Safety? Para verificar se o texto gerado pela IA é baseado em materiais de origem fornecidos. Acho que é esse. Para detectar imagens prejudiciais ou para moderar conteúdo multimodal. Quais problemas de mídia social o Azure AI Content Safety aborda? O crescimento de conteúdo online inapropriado, incluindo bullying e discurso de ódio. Na mídia social, um dos problemas ali que o Content Safety aborda, a popularidade de jogos online ou a necessidade de treinar modelos de IA com conteúdo mais preciso. Acho que os problemas na mídia social são esses daí. Como o Azure AI Content Safety ajuda as empresas a proteger sua imagem de marca? Moderando comentários e mensagens de cliente, detectando gráficos violentos, eu acho que não, e garantir que os alunos estejam consumindo conteúdo preciso. Então aqui talvez até seja uma coisa correta, mas não nesse caso de uso aqui, tá? Que ele quer saber como que ajuda as empresas a proteger a sua imagem, então é moderando comentários e mensagens de cliente. Qual é o benefício do Azure AI Content Safety? Reduzir a quantidade de material psicologicamente prejudicial ao qual moderadores humanos são expostos, não só os moderadores, né? Todo mundo. Fornecer um serviço fácil de implementar para que os usuários deixem comentários em sites de comércio eletrônico e permitir que empresas de comércio eletrônico criem categorias personalizadas para seus produtos e serviços. Bom, eu tô em dúvida aqui. Eu tô entre essas duas: reduzir a quantidade de material psicologicamente prejudicial ao qual moderadores humanos são expostos, que aí você reduz a carga de trabalho dele. E permitir que empresas de comércio eletrônico criem categorias personalizadas. Lá dentro tem esse benefício, né? Para seus produtos e serviços. Qual é o benefício? Eu vou colocar essa primeira e a gente vê a resposta, o aprendizado depois. Vamos ver as respostas. A 4 tá certa, a 5 tá certa. A terceira tá certa, a segunda tá certa e a primeira tá certa também. Muito bem, revisão feita. Então, o resumo de hoje foi esse. A proliferação de conteúdo gerado pelo usuário torna quase impossível para moderadores humanos gerenciarem efetivamente plataformas online. No entanto, à medida que a quantidade de conteúdo gerado pelo usuário cresce, também cresce a importância de segurança online. O Content Safety usa modelos de IA para detectar automaticamente linguagem violenta, sexual, de automutilação ou de ódio em tempo real. Ele aloca um nível de gravidade para que moderadores humanos possam se concentrar em casos de alta prioridade e serem expostos a uma quantidade menor de conteúdo perturbador. O Content Safety inclui recursos para moderar material gerado por pessoas e por IA. Então, no próximo módulo, a gente vai ver como os recursos do Content Safety ajudam marcas de comércio eletrônico, empresas de jogos e educadores a fornecer espaços mais seguros para os usuários. Vamos completar esse módulozinho, ganhar o nosso budget, que foram 2 conquistas, que foi completar o módulo todo de serviço de IA e o nosso budget de capítulo aqui de IA de forma responsável com o Azure AI Content Safety. Você também gosta
desse mundo da inteligência artificial e a inteligência artificial inserida na nuvem. Então você não pode perder o nosso próximo episódio junto com a Microsoft nessa certificação AI 102. Já temos um encontro marcado para o próximo episódio, hein? Até lá!